Bom dia, você, meu irmão, minha irmã. Que nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, até mesmo de madrugada, eu gostaria que cada um de você ouve essa mensagem na vida de cada um de vocês. Ouve essa mensagem. Se possível, começa a ouvir essa mensagem até o fim. Eu gostaria se pudesse esforçar para refletir nessa mensagem. Não é apenas de uma mensagem cristã, mas também da palavra de Deus sobre a cidadania. Cidadania do homem na terra, mas cidadania do céu. A vida de nós hoje ela é ligada diretamente ao céu, mas também ligada nas coisas que nós convivemos diariamente. Eu gostaria que cada um de você não pare, não corte essa mensagem para que Deus possa falar no seu coração de maneira especial. Em nome de Jesus, amém? Mas antes de trazer essa mensagem, eu peço para você, se possível, nos ajude. Inscreva no nosso canal do Pastor Antônio Costa no YouTube. Dá o like. Compartilha. Manda essa mensagem para mais pessoas possível. Especialmente nesse dia, Deus quer falar na vida cada um de você, mas de maneira especial, principalmente aqueles cristãos que não podem viver um homem obediente às pessoas mundanas. Seja obediente um homem de Deus. Seja um homem obediente diante de Deus e diante do homem. Não o homem chamado de homem de Deus, mas não é. Muitas vezes o homem falando que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, não é. É uma cidadania apenas terrena. Nós temos o homem cristão. Nós temos primeiro, nossa cidadania é no céu. Porque Deus está na sua vida. Nós vamos viver alguns dias, pouco tempo aqui na vida terrena, mas viver na vida cidadania no céu para sempre. E muitas vezes, meu irmão, minha irmã, muitas pessoas, principalmente chamado cristão, mas fazendo os interesses política e nenhum gota de compromisso com Deus, mas principalmente está querendo ver cada homem de Deus, uma mulher de Deus, verdadeiramente para que se vote para ter o interesse dele. E Deus quer falar de maneira especial. Tenha compromisso na presença do Senhor. Tenha compromisso, uma cidadania na terra, naquele homem que seja correto aos olhos do Senhor. Não faça segundo alguém te indicou para você. Você é um excelente, vota para ele. Vota para ela. Meu irmão, você tem uma cidadania, uma consciência. Você tem compromisso com compromisso você é com Deus. O seu compromisso não é com o homem. Você não envolver com as coisas, viver vidas celestiais. Não viver nas coisas políticas de tanta gente que está se envolvendo. Meu irmão, essa palavra do Senhor é poderosa na vida de cada um de nós. Porque muitas vezes, nos últimos candidatos da época da eleição do presidente do Brasil, se envolveu todo tipo de sorte de pessoas, chamada cristã, pastores de Deus, mulheres de Deus. E você tem a consciência do que está acontecendo na vida dessas pessoas hoje? Os cristãos estavam dentro da nossa igreja, guerreando entre si, por causa dos candidatos. Vota por aquele, senão você é inimigo meu, ou contra você, contra mim. Seja você ter uma consciência.
cidadania no céu, na presença do Senhor, meu irmão, minha irmã. Não envolve nas coisas dessa terra. Por mais que são chamados pastores, pastoras, dizendo de Deus, você tem que ter primeiro a sua consciência diante do Senhor. Não vote para qualquer pessoa. Deus vai falar no seu coração como você deve fazer. E você conquista, você pesquisa, avalia quem é a história desse homem, dessa mulher, esse candidato que está aproximando 2026. Eu estou falando agora, meu irmão, porque daqui a pouco vai ser grande quantidade de candidatos, chamando o homem de Deus, chamando mulher de Deus, chamando os cristãos a votar para ele, porque é nosso irmão, minha irmã, e são mentirosos, são enganadores. Eu peço, meu irmão, minha irmã, não estou falando que você não deve votar no seu coração, no seu interesse, mas tenha consciência. Vote a verdadeira cidadania da terra, terrena. É você saber uma pessoa que tenha compromisso verdadeira. Porque muitas vezes, chamados homens de Deus, pastores, líderes, hoje tem envolvido com tanto tipo de corrupção, de pecado, de erro. Você está ligado diante de Deus? Certamente não está, meu irmão. Muitos votos que as pessoas nem votaram em alguns candidatos, você está chateado por ter votado nele. Tenha consciência, meu irmão. Pesquisa para que Deus possa mostrar o momento, o seu candidato ou a sua candidata na vida cidadania cristã brasileira. Não deixa fazer apenas porque alguém mandou para você a vota nele. Todo mundo tem que votar aqui, porque ele que é o melhor. Melhor é um só, meu irmão, minha irmã. Melhor e perfeito, agradável, chama-se Jesus Cristo. Ele pagou o preço muito grande para salvar quem se quer viver na presença do Senhor. Não entrega o seu voto para os ladrões, enganadores, falsos profetas, chamando de pastores, mas são lobos. Meu irmão, eu fico muito triste. Neste ano, aliás, ontem, eu vi um certo candidato, possivelmente será candidato para ser presidente do nosso país, falando que vai fazer a primeira campanha com os cristãos, porque eles não são rebeldes, que eles são os mais obedientes. Meu irmão, o cristão, nós temos que ser mais humilde e obediente diante de Deus. Nós temos que ter compromisso com o Senhor, mas não tenha compromisso com essas pessoas para ter os seus próprios interesses. Vejamos, eu gostaria para você, meu irmão, minha irmã. Eu peço para você, neste momento, tenho pedido para você, que você puder votar no meu canal do Pastor Antônio Costa. Eu estou te pedindo, em nome de Jesus, mas você tenha consciência que eu estou trazendo a palavra de Deus. Eu não estou fazendo interesses políticos, não tenho interesse em matemática, o interesse financeiro. Se você puder votar, inscrever no nosso canal, é de graça. Você dá o like, é de graça. Tudo que você fazer será feito segundo a sua consciência. Assim, se você tem uma consciência com aquele homem, aquela mulher, o seu candidato, na própria eleição, vote na sua consciência. Não porque alguém mandou para você, tem que votar nele. Tem que votar nela. Porque nós somos obedientes mesmo, porque alguém falou que ele é o nosso líder.
Meu irmão, o grande e verdadeiro líder que consistenta, que abençoa, nos protege, a nossa salvação, chama Jesus Cristo. Não deixe você enganado, mas que Deus abre o discernimento do Espírito e verdade no seu coração. Não deixa fazer a vontade do homem, mas seja feita a vontade do Senhor. Eu gostaria nesse momento, meu irmão, minha irmã, pudesse agora a palavra que Deus está falando no coração de cada um de nós. Porque eu estou falando, meu irmão, antes de trazer essa mensagem, tem muitos lobos esparramados por aí pedindo voto. Vai pedir voto. E depois que é chamado pastor ou pastora, você sabe que ele vai te enganar, você. Quando você vai na sua casa pedir o seu voto, depois na outra eleição que ele vai votar, pedir na sua casa, pedir de novo. Você não pode chegar no gabinete dele, porque ele não vai te ouvir você. Meu irmão, Jesus Cristo, ele é fiel. Jesus Cristo que cuida, que nos cura, que nos liberta. Ele é o nosso candidato para sempre. Não deixe a obediente do pastor, da pastora, que não tem, você não tem a consciência nem quem é o seu candidato. Tenha consciência. Não vota segundo a vontade de alguém. Porque a salvação é individual. Nós vamos evangelizar a palavra de Deus em todos os lugares, mas a salvação é individual, entre você e Deus. A sua maneira de cidadania humana, você tem que votar segundo a sua consciência do seu candidato. Então eu gostaria nesse momento agora, meu irmão, vamos ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra é que nos liberta, que nos sustenta, que nos fortalece cada dia. Então eu gostaria para nós ver aqui na carta do apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 2, não, 3, em nome de Jesus. Glória a Deus. Filipenses capítulo 3, versículo 18 em diante. Presta bastante atenção que Deus está falando na vida de cada um de nós. Dizendo assim, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre e a glória deles. E para a confusão deles mesmo, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade, a nossa cidadania está nos céus, donde também esperamos a Salvador. Nosso Salvador se chama Jesus Cristo. Esse é o nosso compromisso, meu irmão, minha irmã. Porque a palavra está dizendo aqui, 18, Filipenses 3, 18, dizendo, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse que agora também, que digo, chorando, que são inimigos da cruz. Pessoas que não têm compromisso com Deus, não têm compromisso com a vida cristã, mas ela é enganador, está mentindo, enganando, chamando de cristão, chamando de cristã. E muitas vezes você perde a salvação por causa de um candidato, um lobo destruidor. Tenha consciência, meu irmão, minha irmã. Eu não sou contra. Se você é o partido A, ou B, ou C, a direita, a esquerda, seja consciência. Seja sincero. Deus te orienta a sua vida.
a vida em todas as áreas, sua família, na vida espiritual, na vida profissional, sentimental, mas também na vida política, nas suas eleições. É importante, meu irmão. A palavra de Deus está dizendo assim, chorando que são inimigos da cruz de Cristo. Todos eles são inimigos de Cristo. Não pode ser você votar num homem deste. Não votar nessa candidata nenhuma delas. Versículo 19 dizendo assim, o fim deles é a perdição. A palavra está falando aqui. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, dê para ele próprio, interesse dele, as coisas para ele. Não a sua salvação para o interesse da cidadania, do nosso brasileiro, todos eles. A palavra já está dizendo. O Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmo. Isso está acontecendo direto em todo o nosso país, com tanto tipo de corrupção. Muitos deles foram votados, um cristão votou para ele, achando que era um homem de Deus, que é uma mulher de Deus, está envolvido com todo tipo de crimes. E a vida do cristão, você fica feliz votar num homem fazendo todo tipo de pecado, todo tipo de perigo de morte, destruição? Tenha consciência, você, meu irmão, minha irmã. Não deixa falar, obedecer segundo o interesse do seu candidato. O Espírito Santo vai mostrar para você. Você vai descobrir quem é o seu candidato. Mas você pesquisa quem que é esse o seu candidato. Ser um homem que seja digno de você abençoar, ver ele voto na vida daquele homem, daquela mulher. Não faça diferença se pode ser do lado direito ou do esquerdo. Você vai ser um homem correto diante do Senhor. Tanto tipo de corrupção violenta que está acontecendo nesse país inteiro. E o país está envolvido com muitos cristãos. Muitas vezes porque o cristão votou achando que era uma pessoa mais humilde, mais obediente. Vai acabar para o inferno. A verdade é essa, meu irmão. Tenha uma consciência, cidadania no céu, uma cidadania na terra, mas que esteja na sua consciência diante da sua vida espiritual. Não deixe ser guiado pela vontade dos seus candidatos, dos seus líderes, se for maus de Deus. Continuando essa mensagem que Deus está falando aqui, meu irmão, versículo 19 ainda. E a glória deles é para a confusão deles mesmo, que só pensam nas coisas terrenas. Isso, esses candidatos. Como você pode votar num homem deste? Uma mulher desta? A palavra do Senhor é dizer sim, sim, não, não. Fora disso é coisa do maligno. Então eu estou te falando, meu irmão, minha irmã, nesse momento é um momento de se aproximando das festas de final do ano, do Natal, do Ano Novo, que Deus vai derramando todo tipo de unção poderosamente na vida de cada um deles, nossos irmãos e irmãs. Mas de maneira especial, meu irmão, antes de tudo, eu tenho que passar essa mensagem na vida de cada um de você. Você coloca no seu coração, não vote apenas porque alguém mandou, pediu para você votar em alguém. Se você não conhecer o seu candidato, se é um cara digno, que é fiel para ouvir, vale a pena você votar nele ou nela. E a palavra do Senhor está dizendo assim, versículo Filipenses 3,
Versículo 20, dizendo assim: mas a nossa cidade está nos céus. Deus está falando com um homem de Deus, uma mulher de Deus, que está falando de novo, mas a nossa cidade está no céu. O nosso compromisso não é aqui, o nosso compromisso é na presença do Senhor. Nós não podemos deixar perder a nossa salvação por causa de um voto que envolvido com as coisas malignas. Eu peço, meu irmão, vamos ter a consciência das coisas, vigia. Donde também esperam o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele, aquele homem, aquela mulher que é correta aos olhos do Senhor, não é lobo ou loba, mas seja um cristão, o verdadeiro pastor das igrejas, das ovelhas. Tenha consciência, meu irmão. Nós não temos que julgar a vida de cada uma das pessoas, porque Deus tem cuidado de você mesmo diante do Senhor. Mas se você tem que votar, vota com consciência. Não seja dirigido como você leva o boi no corredor. O boi passa no corredor, ele não depende. Ele vai colocar o tipo de remédio naquele animal. Não é que ele quer, ele é obrigatório, está preso. Se você estava direcionado, você votar na marra, vota nele, não vota isso, aqui, tal. Meu irmão, está prendendo você, você tem travado você, não tem a liberdade para fazer qual que é o seu candidato. Vote na consciência, diante de Deus. A consciência na sua vida cristã, na sua consciência. Não faça a vontade dos outros. Em nome de Jesus. E o versículo 21 está dizendo assim, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Se você faz as coisas corretas diante do Senhor, se você está votando para o homem, para a mulher correta, a palavra do Senhor está dizendo aqui, ó, que transformará o nosso corpo. O seu voto, você votando naquele homem, você não vai perder a sua salvação. Que está dizendo, abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz, no seu eficaz poder, de se sujeitar também a si todas as coisas. Meu irmão, não quero aqui falar, interessar a sua vida. Mas você lembra, eu falei no início da mensagem, um grande candidato aí, famoso do nosso país, falando que começando lá para o estado sudeste aqui do Espírito Santo, para começar lá, porque são os evangélicos, são mais simples, mais humildes, que eles não são rebeldes, que eles não são... Então, nós não somos bobos, meu irmão. Nós somos homem e mulher de Deus. Deus que nos abençoa, que coloca uma verdadeira luz nas nossas palavras, nossa atitude. Não vote para os ladrões, para os pecadores, que sabemos que são pessoas horríveis. Tenha qualidade de voto. Vote com a consciência. Independente qual o seu partido, volta na consciência, em nome de Jesus. Amém? Você me perdoa, mas eu tinha que falar essa mensagem. A vida cristã não basta só falar de salvação aqui dentro da palavra do Senhor, mas a vida terrena existe. Tem que votar.
tem que não votar. Candidato que você vai votar, confiar nele. Pessoas que não devem confiar nele. Mas então não esqueça, meu irmão, minha irmã. Amanhã, se Deus permitir, amanhã fazer uma mensagem abençoando poderosamente toda a nossa igreja em Cristo Jesus, toda a nossa religião, toda a sua fé, a sua crença, eu sem fazer acepção de pessoa. Amanhã, nos aproximando do dia do Natal, da festa, que espero da família. Nós vamos fazer uma mensagem poderosamente no coração da vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Então vamos agora, vamos orar, que Deus possa nos abençoar, abrir no entendimento, discernimento, o nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus poderoso, Pai, muito obrigado, Pai. Que essa mensagem possa falar no coração de grande quantidade de pessoas, ó Pai. Que seja um homem guiado, seja feita a vontade do Senhor. Que não seja guiado pela vontade dos homens pecaminosos, com todo tipo de erro, de pecado, de engano. Os mentirosos. Seja repreendido já em nome de Jesus. Senhor, toca no coração deste homem, dessa mulher, Pai. Independente da sua crença, Pai. Orienta, capacita a vida de cada um deles segundo a sua consciência. Assim como a nossa salvação vai depender das nossas palavras, nossas atitudes. Assim seja, Pai. Visita no momento das eleições os candidatos no nosso país. Que tenha consciência cada um deles. Saber que o homem de Deus também é um homem com consciência na vida cidadã no nosso país. Em nome de Jesus. Toda a questão em casa, nos hospitais, nos asilos, nas ruas, lugares tão diferentes. Que o Deus Pai Santo Poderoso abençoa poderosamente na vida deles, meu Pai. Abra o entendimento, discernimento, o corpo, a alma e o espírito na vida de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém.